Amém. Vamos para a terça-feira? Jesus no Getsemane. De tudo que Jesus sofreu ao longo dos seus 33 anos, nada se compara ao que ele sofreu antes de sua morte na cruz. Nenhum sofrimento humano se compara ao que Jesus passou e o que Jesus sofreu ali. Quando vamos para a palavra do Senhor, nós vemos ali, horas antes de ele enfrentar a cruz, o Espírito de Jesus estava aqui, angustiado, estava triste, porque ele estava em natureza humana, na carne também. Ele era Deus, mas também natureza humana. E ele passou por um fenômeno ali, e os cientistas conseguem detectar o nome desse estresse. Ele passou por um estresse tão grande, mas tão grande, e o suor dele transpirava sangue. Então, nós não conseguimos imaginar o que Jesus passou horas antes ali da morte de cruz. Ele chegou a transpirar sangue. Sentia que pelo pecado estava separado do Pai. O abismo era tão grande, tão escuro, tão profundo, que tremeu diante dele. Para escapar dessa agonia, não podia usar seu poder divino. Então Jesus, nesse momento, horas antes ali, de enfrentar esse pesadelo, ele sentiu o pecado, estava sobre ele, o pecado da humanidade. Caiu sobre os ombros dele. E o pecado, ele nos separa de Deus. Então foi esse sentimento que Jesus, inocente, ele teve que passar. Sentiu a separação, de Deus. E aí ele sentiu medo, ele suou sangue. E então a lição de terça-feira, ela nos leva a refletir o que o nosso pecado trouxe para Jesus. O quão ofensivo é o nosso pecado contra o Espírito Santo, contra Jesus Cristo. O que isso nos diz sobre o amor de Deus por nós? O tamanho do amor de Deus por você, por mim. E também, que esperança isso traz para você? Porque através do sofrimento de Jesus, através da entrega de Jesus na cruz, que o mundo passou a respirar esperança. O mundo que estava perdido, o mundo que estava entregue a Satanás, Jesus ele recuperou, entregando-se como sacrifício. Então, qual esperança isso traz para você? É a pergunta aqui nesse dia de terça-feira. Essa lição de terça-feira, ela, assim, nos traz o sofrimento tão profundo, Adriano, de Cristo. Quando ele levou ali Pedro, Tiago e João, em determinado momento, ele foi até eles que estavam dormindo, ele falou, não pode sequer vigiar comigo. A tristeza e o sofrimento de Cristo era tão profunda que ele diz em Marcos que a tristeza era tão profunda que ela poderia matar. Sabe o que Jesus estava experimentando naquele momento, naquela hora? As palavras do profeta Zacarias, do capítulo 13, verso 7, que ele fala assim, desperta contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que significa isso? Ele estava experimentando a justiça divina. Jesus estava experimentando a verdadeira justiça. A justiça que vem de Deus. Foi colocada em seus ombros. Foi colocada em seu corpo. Em forma de sofrimento. Foi tudo colocado sobre si. Sobre que as suas pisaduras não são saradas.
Zacarias descreveu perfeitamente o que iria acontecer com Jesus. Experimentou a justiça divina. Queremos hoje experimentar essa justiça divina? Né? O que nós queremos? Experimentar a justiça divina ou entender o sofrimento que Jesus passou? Porque essa justiça, ela já foi o quê? Ela já foi feita, né, nos ombros, nas mãos e no corpo de Cristo. Essa justiça, ela já foi feita. O que nós precisamos é aceitar o sofrimento, a vida de Cristo, o caminhar de Cristo. Nós precisamos aprender, né, o que Cristo fez por nós, que foi o quê? Nos proteger, nos amar e cuidar, né? Aquilo que ele sofreu no Getsemane foi uma separação de Cristo, de Deus. Né? Ele começou a separar ali, Deus começou a separar de Jesus ali naquele momento, e ele começou a vir angústia, ele se sentia sozinho, ele chamou os discípulos, mas ele nunca estava sozinho. Mas como que ele chama os discípulos? Né? Porque ele estava experimentando o quê? Ficar sozinho, a distância de Deus e do Espírito Santo. Né? Que missão maravilhosa, né? Amém, né? Deus nos abençoe e possamos compreender o que significa o sofrimento de Jesus. O real significado desse sofrimento dele na nossa vida.